Mais uma vez cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos, o pastor Mauro, o pastor Edir. Quero agradecer aqui as nossas irmãs, o irmão Giovanni e a irmã Késia, que pelo caminho. Glória a Deus. Aqui a nossa irmã lá de Jovita. a Jovita, né? A colega dela vai embora hoje, né? Sim. As irmãs que vieram ali da Alemanha, olha, minha gratidão, que Deus continue abençoando a senhora, seu esposo, viu? E eu fico muito feliz pela vida de todos. Muito bem, nós vamos continuar para fechar aqui o nosso assunto. Nós começamos pela parte da manhã. A temática aqui é missão por fé e fé por missão, né? Então, nós vamos fechar e vamos continuar aqui a nossa leitura. Vocês que já vêm nos acompanhando desde o primeiro dia. Então, nós vamos, Glória a Deus, aleluia. Mateus, nós vamos ler Mateus capítulo de número 10, né? Aí nós fizemos fé por missão, que nós estamos falando sobre a fé que nos faz envolver no sofrimento, na luta, a fé que nos desafia, a fé que não deixa nós perdermos o foco. Então nós falamos a fé que qualifica o obreiro para milagres, comprovando a mensagem divina, e na parte da manhã falamos sobre a fé que qualifica o comportamento do obreiro, para que ele não seja dominado pela avareza. Agora nós vamos para Mateus 10, verso 16. Quem trouxe a sua Bíblia pode acompanhar comigo. Mateus 10, 16 diz assim: palavra do Senhor. E eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidados, como que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outro, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que o Filho do Homem venha. Não é o discípulo mais do que o mestre. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram a Beelzebul ao pai da família, quanto mais aos domésticos da fé. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Muito bem. Na parte da manhã, nós falamos sobre duas coisas. Primeiramente, falamos a fé que nos qualifica para fazer milagres. Esses milagres é para dizer que o Cristo que nós pregamos, o Evangelho, está vivo. É muito interessante atentar para isso. O Cristo que nós pregamos está vivo. Se vocês observarem lá em Atos 3, a Bíblia diz que quando Pedro mandou o paralítico andar, aí ele disse: o Cristo que vocês mataram, ele ressuscitou, e é no nome dele que esse paralítico está andando. Ou seja, o alvo dos milagres não é promover o pastor Zéu, não é promover a igreja, é promover o Evangelho. Por isso que na manhã a irmã leu aqui: e tendo partido, cooperava com eles o Senhor, quando eles pregavam. Então é muito interessante nós atentarmos para isso. Então nós estamos falando aqui dessa fé que nos leva a capacitar para sofrer. Então agora nessa parte bíblica, do 16 ao 23, deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Na primeira parte, vocês podem observar que o Senhor coloca os discípulos em uma posição. Quem se lembra qual foi a posição que Jesus colocou esses discípulos? Na parte da manhã nós falamos do capítulo, do verso 1, do capítulo 10 até o verso 15. Como foi que o Senhor colocou
eles? Em qual posição? Quem se lembra? Nós falamos na parte da manhã. Se você ler do capítulo 10, 1 a 15, o Senhor coloca os discípulos em uma posição. Eu falei 3 coisas que ele dá para os discípulos. Quem se lembra? Escolha, autoridade e capacidade. Veja que o texto começa, o Senhor Jesus colocando eles em uma posição. E essa posição é tão linda que Jesus começa dizendo assim: eis que eu vos dou o poder. Ou coisa linda. Só que se vocês observarem aqui nesse texto bíblico, como nós estamos vendo, essa posição não é uma posição para dar destaque a eles no sentido de cargo. É uma posição para dar a eles a esperança. Porque onde aqueles discípulos chegassem, eles iam levar uma esperança. Por exemplo, a esperança que os judeus do templo, escribas, fariseus, saduceus, não tinham. Eles tinham religiosidade, mas eles não tinham uma nova vida, um novo começo, uma nova história. Então, quando Jesus ele começa a dar essa liberdade aos discípulos, essa capacidade, essa autoridade, essa escolha, era para que eles fossem promotores de uma nova vida. Porque eles não vão sair presos no rito religioso. Nós sabemos que tem igrejas que tem templo, tem tradição teológica, mas vocês se lembram que lá em Atos 3, como nós falamos, a Bíblia diz que Pedro e João subiu ao templo para orar. Mas ali era o templo judaico, porém não tinha mais nada. Quantas catedrais não existem aqui na Itália? Mas aonde é que os católicos toda a Itália estão vivos dentro do templo? Adorando a Deus, cantando, glorificando. Não existe isso. Como também agora aqui na Inglaterra, vários templos bonitos, mas vazios. Sabe por quê? Porque o mais importante para uma igreja, uma comunidade de fé, é ela ter Cristo vivo dentro dela. E quando vocês observem bem essa história, irmãos, é tão triste quando a gente não tem no nosso meio homens de Deus que façam a diferença. Se não me foge a memória, me veja aí 1 Samuel 3, só para me ver aqui na mente esse texto. 1 Samuel 3, como é que diz aí? Só para a gente seguir aqui em frente. Glória a Deus. 1 Samuel 3. 3 primeiro. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naquele dia. Está vendo? Na Bíblia dela está dizendo, e a palavra do Senhor é de muita valia. Tem outra tradução que diz, e a palavra do Senhor era rara. Veja bem, não é? Era rara. Por quê? Preste bem atenção. Tinha um sacerdote ali. Tinha os filhos de Eli. Tinha a tradição religiosa de Israel. Mas não tinha homens de Deus comprometidos. Vocês entenderam? Então, quando Jesus chama os 12, olha, é interessante vocês atentarem para uma coisa. Quando Jesus chama os 12, ele não chamou logo para enviar para o mundo. Ele chama os 12 para atender quem? Só o povo de quem? De Israel. O Senhor Jesus não começou a fazer missões com os judeus, com os 12 apóstolos. Por que 12? Muito interessante vocês atentarem para isso aqui. 12 era todas as tribos de... Então aqui não é a missão para o mundo ainda. Olha isso aqui é interessante. Aqui não era a missão para o mundo. O 12 representava as tribos de Israel. Mas por que Jesus começa com Israel? Está aí no capítulo 10, verso 6. Porque Israel era o povo da promessa. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano que ele queria alcançar todas as nações. Desde o capítulo 19, verso 6 do livro de Êxodo, vocês observam que Deus quis que a comunidade do mundo fosse profeta, fosse sacerdote. Mas Israel não cumpriu o papel. Mesmo não cumprindo, Jesus veio e para não quebrar a ordem, ele foi primeiro para onde? Para Israel. Porque o Senhor Jesus, ele não poderia começar com outras nações. Ele tinha que começar por onde? E veja bem, vocês se lembram que no primeiro dia eu falei que Israel via as outras nações como? Quem se lembra? Eu falei no início aqui de sexta-feira. Como era que Israel olhava para as outras nações? Com desprezo. Com desprezo. Eles diziam que eles não valiam nada, publicando em pecadores para eles. Só quem prestava no mundo quem era?
Era Israel. E quem quisesse ir para lá, ou tinha que ser prosélito, tinha que passar todo o rito para se chegar à nação judaica. Então, quando Jesus Cristo começa, ele não começa indo diretamente para as nações. Ele começa indo para quem? Para Israel. Por isso que quando você lê João capítulo 1, verso 10, 11 e 12, a Bíblia diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas como a promessa era para os judeus, o Senhor Jesus não começa por outra casa. Isso aqui é muito interessante. Ele não quebrou a ordem. Tinha um plano de Deus para os gentios. Mas quem primeiro recebe a promessa? É Israel. Quem primeiro recebe a promessa é Israel. Mas veja que já tinha gentios atrás de Jesus. Sabe como? Você quando lê Mateus 2, os magos que foram oferecer presentes a Jesus não era de Israel, mas eles queriam estar perto. Eles buscaram a estrela. Eles queriam a profecia. Mas Jesus não poderia começar com outra nação. Ele teria que começar com quem? Agora vamos lá, eu estou em tom de só de provocar vocês para a gente participar. Mas por que Jesus não pôde logo começar com as outras nações? Por que ele tinha que começar com Israel? Era uma promessa, não era? Mas prestem atenção. Se Jesus tivesse começado, aí a resposta está lá no verso 39 do capítulo 9. Como é que diz aí? Finalizando. O último versículo do capítulo 9. Que é 38. Isso, 38. Rogai, pois. Não, é o que segue. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus a autoridade. É o 38, começa no 38, né? Sì. Pregate dunque il Signore della messe che spinga gli operai della sua messe. É o verso 34, é o 34. 34. É o 34. Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios. Sim. É que expele os demônios. Aqui está o cerne da questão. Nós falamos agora há pouco que Jesus veio para os judeus porque ele tinha a promessa. Mas se todo o povo via as outras nações ruins, se Jesus começasse por eles, eles iam dizer, nós desprezamos ele porque ele não liga para a nossa nação e ele é ímpio. Mas Jesus atendendo o povo dele, eles estavam dizendo, Jesus expulsa demônios. Olha, isso aqui é muito sério. Eles começam dizendo assim, Jesus expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Ou seja, eles começaram a desprezar Jesus a partir daqui. Mas Jesus não foi logo atender as outras nações. E mais uma vez, no capítulo 10, ele chama os 12 e manda os 12 para onde? Ele diz assim, não vão pelo caminho dos gentios, vão para a nação de Israel. Mas lá atrás, vocês podem observar que quando Jesus entra, eles já estão chamando Jesus de um traidor, já estão dizendo que Jesus é cheio do diabo e que ele opera milagre através do poder de quem? O poder do demônio. Então, é muito interessante vocês atentarem para isso aqui, para ver a conexão dessa perícope, ou dessa passagem bíblica. Porque Jesus, ele não traiu o seu povo, ele não traiu sua nação. Ele pega os 12, símbolo da nação de Israel, as 12 tribos, e manda levar o evangelho. Só que se vocês observarem, Jesus começa colocando os discípulos dele em um patamar. Ele diz assim, eu vos dou autoridade, eu capacito vocês, eu escolhi vocês. Só que os discípulos começaram a ficarem felizes, porque Jesus estava elevando. Só que o mesmo Jesus que eleva eles, é o Jesus que vai rebaixar. Vocês estão entendendo? Então veja bem, quando você atende para esse texto aqui, o Senhor começa dizendo, eu dou autoridade para vocês, eu dou poder para vocês. Mas quando você percebe aqui dentro do próprio texto, ele diz assim, não ganhem dinheiro com o evangelho. Eu vou dar poder a vocês, eu vou dar autoridade a vocês, de graça recebeste? Ou seja, com o evangelho não tem troca, não tem moeda. O evangelho é generosidade. Aqui é muito importante, aqui não está falando do meu trabalho, aqui está falando que o Senhor deu poder para eles, e aquele poder não poderia ser negociado.
negociar. Teve um homem na Bíblia que tentou comprar com dinheiro esse poder. Quem se lembra do nome dele? Pronto. Ele disse assim, está lá em Atos 8, quando eles viram os apóstolos colocando as mãos, e aí o poder de Deus caindo, ele disse, me dá também desse poder, eu pago por ele. E aqui que entra quem é bom de história, aqui estão os irmãos que gostam, a simonia, se vocês observarem, é a primeira que entra na igreja trocando e vendendo as coisas de Deus. Mas aqui o Senhor Jesus disse assim, não negociem o meu evangelho, porque vocês não têm poder para fazer paralítico andar, cego enxergar, vocês não têm poder para ressuscitar mortos. Eu estou dando esse poder. Se eu estou dando esse poder, vocês não têm autoridade de negociar o meu evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Ninguém pode negociar evangelho. É por isso que é muito triste, por exemplo, eu na igreja, eu negociar um voto de um crente, eu negociar o evangelho, eu negociar o meu ministério, eu pregar e enricar com o ministério. Uma coisa é Deus me sustentar, a outra coisa é eu me beneficiar para ser rico em nome da fé. E vou dizer uma coisa, Deus não tem compromisso nenhum com homens que enriquecem com o evangelho. E hoje tem muitos líderes que ficam dizendo, meu irmão, não tenho culpa de Deus ter me abençoado. Não, senhor. Você, tudo que Deus te der com o dinheiro da igreja, jogue para dentro da igreja. Jogue para missões, jogue para o reino. Pronto. A Bíblia diz aí, no verso 10, digno é o trabalhador do seu salário, do seu sustento. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia não manda eu ficar rico com dinheiro de igreja. Amém. Aí por isso que eu estou dizendo para vocês, Jesus diz, eu dou poder, mas o poder é de quem? Então ele é quem tem direito de dizer, não negocie o meu evangelho, que vocês não podem fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu posso pregar a maior mensagem, eu posso ter o maior discurso. John MacArthur, em uma hora que ele escreve, ele diz isso, eu posso pregar o maior discurso, eu posso fazer o que eu quiser, mas tem uma coisa que eu nunca faço, é edificar a casa. Por isso que lá no Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão faz o quê? Em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor, olha, vocês podem ter a maior guarda, mas se Jesus não der a vigilância, pronto. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito sério. E há uma coisa que eu quero dizer para vocês, é que quando você atenta para isso, se o Senhor não edificar a casa, você pode ter o melhor sermão, mas se o Senhor não usar o Espírito Santo para convencer, a tua palavra bonita não convence. É por isso que lá em João 16:8 diz, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso, irmãos, que aqui vocês podem observar que o Senhor Jesus Cristo, aqui está no texto, ele vai usar a cura. Agora vamos analisar isso. Ele vai usar a cura. Ele mandou eles irem pregar, mas ele vai usar a cura para confirmar o evangelho. A cura não é para enricar a igreja. A cura não é para enricar o ministro. A cura é simplesmente para confirmar a mensagem do evangelho. Só que nós estamos usando diferente. Vocês podem observar o tanto de líderes arrogantes que dizem assim, olha, aqui a igreja do fulano de tal não tem poder, venha para cá que aqui tem poder. Olha como é que nós estamos fazendo. Eu estou usando cura como marketing. Eu estou usando cura para atrair pessoas, para eu ter números de fiéis. Quando Jesus disse, vão levar o evangelho, não tinha cura nos judeus. No meio do judaísmo não tinha mais cura de nada. Eles perderam, eles não tinham vida. Quando os discípulos saíram, que eles disseram, voltando alegre, Senhor, no teu nome nós vimos pessoas sendo curadas, o demônio caindo. Aí Jesus ficou feliz e disse, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então escute aqui. Agora imagine, no tempo do judaísmo não tinha mais milagre, não tinha mais cura, não tinha mais nada. Eles tinham templo, tinham tradição teológica, tinham tudo, mas não tinha a vida do evangelho. Quando Jesus manda os 12, era como se ele estivesse dizendo, eu quero começar uma nova história no meio de vocês. Eu quero levantar vocês. A vida está começando.
Um pregador do evangelho é um espalhador da vida, gente. Aleluia, Jesus. Começa aqui. Entendeu? Porque preste bem atenção. Deixa eu dizer uma coisa. Um advogado leva a lei, um médico leva a saúde, um policial leva a segurança, um juiz leva o cumprimento da lei, e o pregador do evangelho leva a graça para tirar pessoas da desgraça. O pregador do evangelho leva a vida, gente. Amém, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Então, a outra coisa que nós podemos ver aqui no texto, desse que acabei de ler, do 23, do 16 ao 23, é que agora o Senhor Jesus vai colocar eles lá embaixo. O Senhor começou exaltando, vocês vão levar, vocês têm autoridade, já observaram aí? Mas agora ele vai baixar. Eu li um autor que diz que isso aqui é como você, naquela montanha russa, não vai? Você não vai andar nela. Aí você sobe lá e tranquilo, mas quando desce ela? Pois aqui é a mesma coisa. Olha, se vocês observarem, Jesus disse: eu dou autoridade, eu dou poder, eu dou graça. Mas no meio do discurso ele diz: eu vou mandar vocês como ovelhas. Está vendo? Ou seja, o discurso alto que começou com grandeza, ele agora rebaixa. Irmão, isso aqui parece um contrassenso, porque vocês podem observar aqui que Jesus coloca eles lá embaixo. Vocês entenderam? Amém. Olha, como é que diz aí, no verso 16? Como é que diz? Leiam aí. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Sim. Sedes, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as colunas. Ou seja, o Jesus que exaltou é agora o mesmo Jesus que coloca lá embaixo. E aí a pergunta que eu vejo é essa aqui. Olha o que ele disse: vocês, quando forem pregar o evangelho, eu vou colocar vocês no meio dos lobos. E ele não disse que nós vamos transformar os lobos, mas ele disse que os lobos vão nos atacar. Agora ele disse assim: mas sedes prudentes como a serpente, e seja o quê? Simples como a pomba. Vamos analisar o seguinte: você nunca pode separar na vida cristã, nunca separe a prudência, nunca separe a fraqueza ou a simplicidade da pomba. Porque se você for só simplesinho sem a prudência, é fraqueza. Entendeu? Agora, se você juntar a prudência da serpente, ou também se você usar só a prudência da serpente, você vai ser um espertalhão. Porque a prudência da serpente é sagacidade. Vamos analisar. Quem primeiro entrou no jardim enganando Adão e Eva? Então, a serpente torna-se um símbolo de sagacidade. Quando Jesus diz assim: sede simples como as pombas e prudente, A serpente. ou seja, ele nunca usou separado. Porque se você tiver só a simplicidade da pomba, é o fraquinho, é a pessoa. E se tiver só a prudência da serpente, vai se tornar o quê? Um espertalhão da fé, um sagaz. E tem muita gente que tem só a esperteza da serpente, mas não tem a prudência a simplicidade da pomba. É por isso que os dois precisam estar o quê? Juntos. Nunca separe a prudência, porque se você tiver a simplicidade da pomba, ela vai colocar fraqueza em você. Mas a prudência da serpente, ela vai ajudar você a ter a sagacidade. Aí as duas estão bem alinhadas. Mas o Senhor Jesus que exalta é o mesmo que vai rebaixar a eles. E aí, se vocês analisarem, irmãos, por que o Senhor Jesus vai rebaixá-los? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca pensem, vou correr aqui agora, nunca pensem vocês que evangelho é confortável para o mundo de hoje. É isso que Jesus quer mostrar aqui para nós. Quando Jesus diz assim: eu vou enviar vocês para o meio dos lobos, é porque quem prega evangelho é um perigo. Quem prega evangelho pode tirar a mulher da prostituição, pode tirar o ladrão do roubo, pode tirar a prostituta do erro dela. Quem prega o evangelho pode tirar um político. Vocês podem observar que Arimateia aceitou Jesus, Nicodemos aceitou Jesus. Autoridades, elas foram movidas pelo evangelho. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem prega evangelho sempre vai andar na contramão.
É por isso que Jesus colocou eles agora, Jesus colocou lá em cima, eu dou autor mas agora ele rebaixa. Porque é o seguinte, todas as vezes que você se propor a pregar o evangelho, você corre risco de vida. Estão entendendo? Eu estou falando do pregador verdadeiro do evangelho. Não estou falando do pregador conivente, não estou falando do pregador que busca posição. Eu estou falando do pregador que, na verdade, e aí olha o 19. Quem é que quer um discurso desse, irmão? Leia o 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar. Não, começa do 17. Do 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão. Ó, preste atenção. Vamos entregar aos tribunais para quê? E cadê o poder de Jesus para libertar esses crentes para não serem açoitados? Está vendo o evangelho? Ou seja, o Jesus que diz, eu te dou autoridade, é o mesmo Jesus que está dizendo, vão pegar vocês e vão levar para onde? Para a cadeia. E vão fazer o que com vocês? Vão açoitar vocês. Agora, que tipo de fé eu tenho para aguentar isso aqui? E esse evangelho que eu estou falando aqui, ninguém mais prega hoje. Toda pessoa que chega aqui, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, qual é a ideia? Eu vim aqui dizer que há um manto que cobre a tua vida, que as coisas vão mudar para você. E Jesus não tem esse evangelho. Jesus diz assim, eu dou poder. Agora, o que mais eu fiquei, sempre que eu leio esse texto, eu fico intrigado, é que Jesus diz assim, eu vos dou poder. Mas o mesmo Jesus que diz que dá o poder, ele não coloca ninguém no pedestal de intocável. É aqui que o missionário, se ele não entender, ele vai para o campo e vai entrar em depressão. Porque se ele não entender o que é chamado, ele não vai. Você se lembra daquela missionária que matava o marido dela e depois ela voltou para a mesma tribo para fazer missões? É porque ela entendia o que era o chamado. Ela foi amar o mesmo povo que matou o marido dela. Mas Jesus está dizendo isso aqui. É por isso, gente, esse evangelho não dá para muito pastor hoje. Esse evangelho aqui não dá para muito missionário. Quem é que tem a coragem de estar pregando na rua? Aí pronto, aqui vou dar um exemplo. Na Europa, não pode falar, não pode pregar. Você é preso. Olha, você... Pronto. Eu vi um velhinho agora nos Estados Unidos, pastor Zéu, eu vou lá para a rua, eu prego. Já me prenderam, já me expulsaram. Mas hoje nós estamos com medo. E sabe o que acontece? Aí você diz, irmão, tem que seguir aqui a lei. E Jesus decide pregar o evangelho a toda, mas nós temos medo. E quer saber mais? Ou a gente não pregando na rua, ou pregando caladinho, a questão é que eles não gostam de evangelho. E quem não gosta de evangelho, pode ser na rua, pode ser na praça, eles não querem evangelho em lugar nenhum. Pronto. Por isso que Jesus diz, sereis odiados. Gente, olha o que Jesus está dizendo, sereis odiados. Tem um livro Contra a Cultura, me esqueci agora o nome do autor, ele diz o seguinte, só você em dizer que já é cristão, você já anda na contramão. Principalmente em países onde tudo é liberado. Agora eu pergunto, e quem é que quer se propor a pregar o evangelho? Vocês sabiam? No Brasil nós temos grandes cultos e grandes pregadores que levam o povo à loucura da fé. Mas poucos homens que querem se doar nesse nível que Jesus está dizendo. Vocês entenderam? Olha o verso 22, olha o que ele diz no 22. E odiado todos sereis por causa do meu nome. E odiado sereis de todos por causa do meu nome. Está vendo aí? Agora, só o começo do 23. Quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Está vendo? O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, vocês devem ter a prudência da serpente, a simplicidade, mas vocês não devem colocar a vida, simplesmente querer o martírio. Enquanto tiver oportunidade, tenham prudência, saibam como proceder, procurem preservar o momento para pregar o evangelho. Caso contrário, o Senhor Jesus está dizendo, vocês serão mortos, perseguidos, odiados por causa do meu evangelho. Por que, pastor? Porque, preste minha atenção, ninguém gosta, irmãos. O apóstolo São Paulo diz que as coisas que eles fazem é até vergonhoso falar.
O que eles gostam? Noitada, traição, adultério, raparigagem, droga, tudo que não convém, tudo que não convém. Aí na hora que chega um crente dizendo Jesus te ama, largue o pecado, largue esse mundo horrível, eles vão querer? Então não pense que evangelho me coloca numa posição confortável. Não pense. Por isso que Jesus está mostrando. E qual é a terceira coisa que eu coloco aqui? Essa fé me qualifica a viver com sabedoria neste mundo. Eu vou viver com a sabedoria a simplicidade das pombas e a prudência de quem? Da serpente. Então, esse evangelho me coloca nesse nível. Quando você lê Efésios 5, 15, Colossenses 4,16, 4,6, veja bem, vamos ler só essa referência rapidinho. Efésios 5,15 e o verso 16. Colossenses 4,6 diz: seja a vossa palavra temperada com sal, apropriada. Aí o crente tem que saber falar. Mas olha, quem encontrou, lê Efésios aí. Portanto, vede prudentemente andar. Tá vendo? Não como nécios, e sim como sábios. Ou seja, Jesus estava dizendo que os discípulos dele precisavam ter sabedoria para poder vencer esse mundo mal. Então, a fé nos qualifica a sermos sábios, a sermos prudentes, para a gente pregar esse evangelho de Cristo Jesus. Ok? Então, o Senhor coloca eles lá embaixo, porque o Senhor diz que eles vão sofrer. E é sempre perigoso pregar o evangelho. Agora, quando a gente lê o verso do 24 ao 31, eu estou correndo aqui, para a gente fechar o texto, olha o 24 ao 31. Se vocês analisarem, Jesus diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu. Aqui ele está falando do relacionamento com Cristo. Observe bem. O crente é chamado do quê? O crente é chamado do quê? Discípulo. O que mais? Servo. Ok? Então, o que mais? Que ele é no verso 25. Ele é chamado de quê também de novo? De discípulo e de servo. Jesus é chamado de quê? Senhor. Observem bem. Senhor. Ele é chamado de Senhor. Ele é chamado aí também no verso 25, os crentes são chamados de domésticos da fé. E Jesus é chamado de aí? O pai de família. Então, no relacionamento com Jesus, olha bem, no relacionamento com Jesus, nós somos discípulos. No relacionamento com Jesus, nós somos servos. No relacionamento com Jesus, nós somos domésticos da fé. Dentro da casa. Ele, dentro da casa, é o pai da família. Dentro da casa, ele é o mestre. Agora, o que Jesus disse? Se chamaram Beelzebu, o pai dos demônios, a mim, quanto mais mais. Deu para entender agora? Então, porque tem irmão que hoje, irmão, eu vou pregar, mas eu já declarei, ninguém me toca, eu não vou morrer. Não, deixa quieta. Não tem esse discurso aí para você. E o pior é que a gente não entende isso aqui e começa a pregar errado. Aí o tanto de missionários que estão morrendo, pregando o evangelho. Aí eu canto um hino, ninguém me toca, ninguém passa por mim, ninguém. Meu irmão, vamos parar com isso. Vocês estão entendendo o que é evangelho? Agora, tem pessoas que não querem ouvir isso. Tem pessoas que não querem ouvir isso. Mas Jesus, eu pergunto aqui, Jesus enganou os discípulos? Jesus iludiu os discípulos? E por que nós estamos iludindo? Tem muita gente, irmãos, frequentando a igreja porque acredita que Jesus vai melhorar a casinha dele, vai melhorar o emprego dele, vai melhorar a família dele. E Jesus é só isso aí para ele. Negócio pesado. Aí observe bem, quando você atenta para esse texto, aí a gente lê do verso 16 a 28 também, ele nos qualifica pela fé a vencer os ataques de Satanás. O Senhor nos qualifica. O verso 28, como é que diz? Só o verso 28. Verso 28, leia aí. E não temais os que matam o corpo. E não temais o que mata o corpo. E não podem matar a alma. E não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.
Olha, aí o Senhor diz, não tenha medo. Sabe como é que você resiste ao ataque de Satanás? O Senhor nunca disse a um crente que é para o crente ter medo de Satanás. E a maioria dos crentes tem medo. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, escutem essa. Isso aqui é muito, muito sério. Muito sério que eu vou dizer aqui para vocês. Eu li um livro de uma missionária que ela disse que o maior problema é que nós estamos entendendo errado quando Mateus 9, 38 diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande o quê? Trabalhadores. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca na Bíblia você encontra oração de mapeamento. Mas todo mundo fala de oração de mapeamento. Nunca você encontra na Bíblia. E aí, essa autora diz, quando você for orar, ou for fazer qualquer uma coisa, busque base na palavra. Porque tem irmão que é levado pela emoção. Tem irmão que é levado por um missionário que diz, eu tive uma visão em tal lugar. Sim, mas a Bíblia está falando isso ali? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando a Bíblia diz, rogai ao Senhor da seara, essa autora diz o seguinte, não existe nada que possa alterar o mundo a não ser a mensagem do Evangelho. Vocês não vão transformar ninguém. Vou dar um exemplo aqui. Se fosse assim, eu ficava lá de casa orando, Senhor, salva a África, liberta a África de todos os demônios que tem na África. Resolvido o problema. Mas não foi assim que Jesus disse. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Aí o que acontece? Orar pelos que vão pregar, para o Senhor abrir portas. Mas a ordem de Jesus não foi mudar a cidade com jogar azeite. Teve um pastor que alugou um avião em um país ali e jogou azeite na cidade toda. E até hoje as pessoas só ficaram meladas. Meu pai vai chorar. E nunca saiu nada. Vocês entenderam minhas coisas? E nunca saiu nada. Por quê? Agora preste bem atenção. Aí as pessoas dizem assim, pastor Zé, o senhor é contra? Se não está na Bíblia. Sempre que ser contra. O problema, olha, só para vocês terem uma ideia. Quando a Bíblia diz, rogai ao Senhor, dá. Quem é o dono da seara, gente? E Jesus disse, ide por todo mundo e pregai. Mas ele diz, orai pelos que estão fazendo a obra. Agora, eu orar por alguém que está fazendo a obra é outra coisa. Senhor, dá graça para o missionário que está lá em Cuba. Senhor, dá graça para o missionário que está lá na Itália. Abre portas para ele ter estratégia para pregar o Evangelho. Porque só tem uma coisa que salva a pessoa. O que é, meus irmãos? É o Evangelho. Olha, só para vocês terem uma ideia, vamos ver rapidinho. Pegue aí 1 Timóteo. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, vamos começar pelo verso 3. Quem encontrou aí? 1 Timóteo 2. Isto é bom e aceitável diante Pronto, começa do 1. Começa do 1 para a gente entender. Quero, porém, pois, irmãos... Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graça, em favor de todos os homens. Então, preste atenção. Paulo está dizendo, orem por todos os... Pronto, vamos lá. Só para você pegar o mistério. Vamos lá. Pode ir. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Pronto, orar pelas autoridades para que Deus dê bons planos, para que não usem de política miserável com o país. Vamos lá. Para que vivamos vida tranquila e mansa. Está vendo? Com toda piedade e respeito. Isso. Nós temos que orar. Senhor, abençoa. Aqui na Itália é o quê? Presidente, ministro, ora, Senhor, queremos orar por eles, queremos orar pelos deputados, para que não aprovem leis contrárias, queremos ter vida tranquila, nos abençoa, abençoa a Europa, abençoa os Estados Unidos, eu tenho que orar. Amém. Mas olha o que Paulo diz, pode ir. Isso é bom e aceitável. Isso é bom e aceitável. Diante de Deus, nosso Salvador. Sim. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem... Agora preste bem atenção, só orar não resolve. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz, isso é bom, mas olha como é que ele vai terminar o texto aí, como é que ele diz? E chegue ao pleno conhecimento da verdade.
Pronto. Aí quando você lê João 8,32, como é que Jesus disse? Conhecereis o quê? E a verdade. Então, a oração leva à verdade. Nós temos que orar pelas pessoas para Deus proteger e guardar. Mas para a salvação, quando ela leu aí, para que todos cheguem ao pleno conhecimento. Não se chega em conhecimento pela oração. Só se chega por onde? Vocês entenderam? Então, eu tenho que aliar os dois. Oração, mas também palavra. Quer ver? Vamos ler Efésios 6. Me parece que é o verso 17. Se não me foge a memória, o que é? Efésios 6, eu não anotei isso aqui, mas tá aí. Efésios capítulo 6, verso 17. Vamos lá. Só para vocês terem ideia. Nós temos que aliar os dois, oração e pregação. Esse negócio, por exemplo, mapear a cidade, jogar azeite, declarar, tem gente que bota. Eu não sou contra. Esta cidade é do Senhor Jesus. Vai pregar não, para ver se ela vai ser. Só vai ser de Jesus se pregar o Evangelho, gente. Amém. E se converter. Ontem eu falei de Nínive. O que foi que Jonas fez em Nínive? Ele só fez o que em Nínive? Ele só pregou o Evangelho, a palavra de Deus. Achou? Efésios 6, 17. Como é que diz? Tomai também o capacete da salvação. Isso, pode ir. E a espada do Espírito. Sim. E a palavra de Deus. Pode ir. Orando em todo tempo. Ó, orando em todo tempo. Em súplica no Espírito. Da mesma forma, vai. Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sim, vai. E por mim, Aí aqui, e orando também por mim. que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Meu Deus do céu, meus irmãos, por que a gente não aprende isso? Por que a gente não aprende isso? Aí se eu ficar aqui, Jesus, salva a Itália, salva a Itália, salva a Itália, manda um grande avivamento. Ah, meu Deus, a Itália precisa. Vá pregar o Evangelho. Ore, mas se levante para pregar. Senhor, me dá oportunidade, não é assim? Senhor, eu quero a autoridade do céu. Hoje eu vou sair para pregar. Abre porta, Jesus. Aí tu vai no mercado, quando dá fé, Deus abre a porta para você. Olha o que Paulo diz. E orem também por mim para que me seja dada a palavra para eu tornar conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia. Tem muitos crentes que oram, mas não se levantam para pregar. E a pessoa só vem ao conhecimento se a palavra for pregada. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10,17, a fé vem ouvir o quê? Agora preste bem atenção. Eu vou para a gente caminhar para encerrar. A Bíblia diz que eles iam para o meio dos lobos. Eu pergunto aqui, Jesus ficou com peninha deles? Não. Jesus disse assim, vocês vão perante reis, sacerdotes, vocês vão perante as autoridades. Pronto, isso aqui era posição? Nunca. Eles iam ser levados para a autoridade, era para ser o quê? Olha. Você já viu que as pessoas só, Deus vai me levantar, Deus vai me botar no pódio. Pódio de crente, irmão, é açoite, é cadeia. É cadeia. É assim, que nem um irmão, o pastor estava me dizendo aqui da região da Europa. Ele disse, meus irmãos, orem por nós que nós estamos sofrendo muito lá em Portugal. Aí o irmão disse, sofrendo como? Olha, a carne está cara, e etc. Irmão, que sofrimento é esse, irmão? Tem muita gente agora com isso. Eu estou sofrendo muito, irmão. Eu pego 3 metrô para me chegar lá na igreja. E os homens que andavam eram a pé, irmão, no meio de morte, no meio de tudo. E Jesus disse, eu vou colocar vocês no meio das feras. Se é para a glória de Deus, se é para exaltar o Evangelho, nem que eu morra, mas eu vou falar de Jesus. E aí Jesus não coloca eles aqui, irmão, debaixo. Agora tem uma coisa, não tenha medo. Não foi isso que ele disse? Porque preste bem atenção. Naquela época tinha o poder romano, tinha Herodes, tinha todo tipo de autoridade e tinha também o diabo. Mas o próprio Senhor Jesus disse, não tenhas medo. Você nunca vai encontrar na Bíblia para nós termos medo do diabo. A Bíblia vai dizer assim, a Bíblia está dizendo assim, em Tiago, resistir ao diabo. E ele o quê? Então a Bíblia nunca mandou. E por que a maioria dos crentes hoje tem medo do diabo?
É uns crentes ficando possessos, é uns crentes com medo do diabo. Um dia eu estava lá na igreja, quando começamos um trabalho, de repente uma moça caía, uns irmãos, aí caiu os irmãos para expulsar. Eu disse, pode acabar com isso aqui. Aqui é casa de Deus, o que é esse negócio aqui? Você não é tão crente não? Aí quando eu olhar que essa irmã ia pro culto, aí não comia, aí pronto, eu disse, coma na casa de vocês, para não chegar aqui e fazer essas comidas de vocês. Aí pronto, eu dava aquela, um monte de irmão, sai Satanás, no meio do culto, eu disse, calma com isso aqui. Porque irmão, olha o que a Bíblia diz que não é para nós termos medo de nada. Aleluia. Aí ele diz assim, só tem um que nós devemos temer. Porque prestem bem atenção, nem o diabo, porque o diabo vai morar onde? No inferno. O diabo vai morar no inferno. E nem no inferno ele tem poder sobre alma nenhuma, gente. Porque a própria Bíblia diz que ele não tem poder, porque o diabo vai ser lançado aonde? Está lá em Apocalipse 20, ele vai ser lançado aonde? No lago de fogo, o diabo e os demônios. Aí como é que eu vou ter medo do diabo? Sabe o que acontece? A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Aleluia. O problema é que eu fico com medo. Aí pronto, aí aparece a pessoa, ele é o bruxo mais poderoso. E o meu Jesus, que é o valente dos valentes. Aí por que eu ando com medo? Aí Jesus, ele está dizendo aí, vamos lá, do 24, passando, aí ele diz assim, verso 26, diga aí, bem forte, como é que diz aí, 26? Não os temais. Não era para temer Roma, não era para temer Herodes e não era para temer o diabo. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, agora tem uma coisa interessante, quando ele diz não temais, irmão, e quando ele diz não temais, você não viu Jesus dizendo assim. Quando você lê isso aqui, não temais, ele não disse assim, é porque eu sou a vossa força, eu sou o escudo de vocês, eu sou a glória de vocês, eu sou o renovo de vocês. Não, ele só disse assim, não temais, porque não há nada encoberto. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo, quem vive a verdade do Evangelho, não se preocupa com isso, porque um dia o Senhor Deus vai julgar todos os pecadores, mas quem viveu a verdade do Evangelho, tudo será revelado. Porque o Senhor vai punir quem perseguiu o missionário, quem perseguiu o Evangelho, mas quem viveu pela fé não será envergonhado. Entendeu? Por que eu não posso temer? Porque eu vivo uma vida de fé que agrada a quem? Eu vou fazer uma pergunta aí para você. Se você vive uma vida de fé com Deus e com eu, tu tem medo do diabo? Tu tem medo do amanhã? Não, tu não tem, porque você sabe que é fiel. E um dia o Senhor Deus vai julgar todos. E vai provar que você, que viveu a fé, que perseverou, que sofreu, estava fiel diante do Senhor. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quem é fiel não teme. Quem é crente não teme. Vocês têm a vida cheia de Deus aqui? Tem ou não tem? Então para que ficar com medo? Não, é porque dizem que o bruxo fulano de tal é muito poderoso. Eu não me importo, eu estou vivendo na minha vida de fé. Quando eu tenho um problema, eu tenho uma crise ou uma luta, eu digo para Deus, Senhor, a minha vida é te servir. Então eu estou nas tuas mãos. O Senhor é quem pode resolver. Vou ficar com medo do quê? Não, é porque fizeram um serviço. Eu lá estou me importando com o serviço. Não, é porque a Maria Mulambo, eu lá me importo com Maria Mulambo, Maria Morcego. Irmão, eu tenho que ter a minha certeza de que eu estou em Cristo. Amém. E quem tem certeza de que está em Cristo, irmão, não tem medo de misticismo, de crendice. Agora, se tu não tem, aí tu fica com medo. Mas Jesus disse, não tem mais. Não foi assim que ele disse? Amém. Não tem mais. Aí pronto. E ele diz o seguinte para os irmãos, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O diabo, irmão, nem a alma ele pode matar. Porque o Senhor vai jogar no inferno o diabo e as almas que não temeram a Deus. Aí vai ter medo do diabo por quê? Pedro diz assim, 1 Pedro 5,8, o diabo está ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Aí mais uma vez, é por isso que eu fico, tem irmão que diz, olha, se você tem a labareda de fogo a 500 metros de distância, o diabo está longe. Está longe aonde, irmão? Agora eu fico pensando nesses crentes, onde é que eles arrumam essas coisas, esses pregadores? São criativos demais. Aí quando você lê Mateus,
4, a Bíblia diz: e tendo Jesus jejuado quantos dias? 40 E 40? Quem foi que veio para pertinho dele? Exatamente. Quantos dias? 40. E tem irmão, você já vira até os pentecostais. Eu estou tão cheio, aqui está a terra tampa, que não tem diabo que encoste dessa conversa. Jesus jejuou foi 40 e o quê? 40. Olha, irmão, o diabo não está se portando se você prega bem, ele não está se portando se você ora e jejum, ele quer te derrubar. Agora tem uma coisa, Pedro diz: resistir. Eu sei, Satanás, que tu está aqui, eu sei que tu quer me derrubar, mas a minha vida está firme em Deus. Quem crê nisso? Então, irmão, o diabo não tem medo de quem ora. Se ele foi para Jesus, não foi aí? Agora tem uma coisa, na cidade pode ter macumba, pode ter feitiçaria, pode ter o diabo, pode ter o que tiver. Mas se o crente vive a verdade do Evangelho, em uma das igrejas da Ásia, João diz assim: eu sei aonde tu habitas, que está o trono de Satanás. Pode ter o trono do diabo lá, mas se você é um crente de verdade, o maligno não lhe toca. Porque você vive, lá em Colossenses 3:2, a Bíblia diz: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem tem a vida escondida com Cristo em Deus? Então, irmão, não tenha medo, porque tudo vai ser revelado. E a justiça de Deus vai prevalecer. Pronto. E você não deve temer nada, porque o Senhor é contigo. Agora, para mim fechar aqui o texto, mais uma vez, vocês vão ver que o Evangelho é antissocial. Digam comigo: o Evangelho é antissocial. Olha, irmão, não existe essa. Eu vou dizer para vocês: quem quiser Evangelho de elite, ou tu fica do lado deles, porque o Evangelho é antissocial. Jesus disse assim: eu vou colocar vocês no meio dos, e eles vão odiar vocês por causa do meu nome. Vocês se lembram de Mateus 5, 11, 12? Jesus disse assim: olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriar e disserem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Jesus disse assim: regozijai. Mas vamos lá, o Evangelho lá fora e o Evangelho na família. Entendeu? E nós vamos encerrar. E o Evangelho na família. Olha aqui para vocês terem uma ideia. O que um Evangelho faz na família, gente? Meu Deus. Vamos lá. O que o Evangelho faz na família? Aí o Senhor Jesus Cristo aqui, do verso 32, ele vai mostrar o seguinte. Verso 36. Veja aí o verso 36, para a gente fechar. Como é que diz? Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Sim. Olha aí, pode ir. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Tá vendo? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que causa divisão? É porque é o seguinte: o Evangelho, digo com isso para a gente já comer, para a gente já começar a encerrar. O Evangelho, bem forte todos, o Evangelho nos dá uma nova forma de ser e de viver. Se você tem uma família, um Evangelho que entra dentro de você, não é que é para você desrespeitar pai ou mãe, mas quando o Evangelho entra na casa, tem pai. Olha, um dia desse uma pessoa disse para mim: pastor, papai disse que prefere que eu seja uma prostituta, mas não quer que eu seja um evangélico. E lá no Brasil, tem família lá, irmão, que tem ódio do Evangelho. Vocês entenderam? Tem deles que dizem: eu quero ver meu filho na cachaça, mas eu não quero ver ele no Evangelho. Porque o Evangelho é um estilo de vida diferente. É sim, meu Deus. E quem recebe o Evangelho, se a família não... Vocês se lembram quando Jesus disse assim: se a casa for digna. Aí tem irmão que diz assim: Senhor, eu vou apontar a mão para a minha casa, que o diabo não entre lá na minha casa, que o diabo... Só tem uma forma do diabo não entrar lá: é aceitar o Evangelho. É verdade. Vocês entenderam? Aí a gente fica, até eu também faço, porque tem irmão que vai pregar lá: pastor, bota a mão para tua casa, vire para tua casa. Aí eu rio, aí pronto, né? Mas isso não funciona. Jesus está dizendo o seguinte: só funciona na casa
quem vive a forma do Evangelho. Aleluia. E o Evangelho é tirar das trevas para a luz. O Evangelho é mudança de vida. É verdade. O Evangelho é me tirar da idolatria, gente. O Evangelho é me tirar dos ídolos. É verdade. Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo que o Mahatma Gandhi foi o maior cristão. Mahatma Gandhi, eu li a história dele, era mulherengo, raparigueiro. Que confusão mesmo. Misericórdia. O fato de eu lutar por justiça não quer dizer que eu sou cristão. Teologia liberal, teologia social não tem nada a ver com o Evangelho. É Meu Jesus. Deus. Eu posso fazer o bem às pessoas, mas isso não quer dizer que eu sou salvo. Você quer ser um exemplo? Cornélio era um bom homem ou não era? Sim. Era um bom homem. Ele dava esmolas? Sim. Fazia orações e jejuns? Eu pergunto, era salvo? O que foi que Deus disse para Cornélio? Está lá em Atos 10. Um anjo apareceu a ele e disse, manda chamar Pedro e ele vai te dizer o que você tem que fazer para ser salvo. Então, eu posso ser uma pessoa de nível social que faça o bem a todos, mas sem a salvação. Porque a Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9, não por obras de justiça. Evangelho é quando eu reconheço que eu sou miserável, pecador e me volto para Deus. Quando Jesus disse assim, os inimigos do homem serão da sua própria, é porque ele estava dizendo o seguinte, o Evangelho quando entrar, se o marido aceitar, ou a filha, tem que ter uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver é que revolta. É que ele não quer. Não é assim? Eles não querem. Por que não quer? Porque, preste bem atenção, se a filha está na prostituição, se o marido está na traição, se vive no alcoolismo, o Evangelho me tira do estilo de vida, só a minha presença ali já é incômodo. Aí Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer... Não era guerra que ele vinha trazer, é porque o Evangelho provoca guerra. Aí tem gente que não quer isso. Tem gente, irmão, que é o seguinte, eu quero a minha vida, esse aqui é meu universo, eu não quero ninguém. Por que não quer Evangelho? Porque o Evangelho tem que mudar a tua vida, tem que mudar teu pensamento. A pessoa não quer. Veja aí Miqueias 7,6, e eu fecho aqui. Miqueias 7,6. Isso aqui é muito interessante, porque quando você atenta para isso, Miqueias 7, verso 6, e aí a gente fecha aqui esse assunto. Porque tudo isso que Jesus falou está registrado aí na sua palavra, e aí a gente vai fechar aqui. Então, a fé que nos leva para fazer missões, ela nos qualifica com a sabedoria. A fé que nos leva a fazer missões, ela nos capacita com o poder para resistir os ataques do diabo. A fé que nos qualifica para missões, ela me leva a falar palavras de Deus com intérpretes. Quem encontrou pode ler? 7, verso 6. O filho despreza o pai. O filho despreza o pai. A filha se levanta contra sua mãe. A filha se levanta contra a sua mãe. Adora contra sua sogra. Adora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Então prestem bem atenção. Nós vamos fechar aqui dizendo para vocês o seguinte. Aqui nesses versos de Mateus 10, 34, 39, digam comigo para mim encerrar. A fé, bem forte, a fé me leva a ter lealdade ao Senhor. Jesus estava dizendo, nem que seu pai, nem sua mãe, que você ama, se ele for contra o Evangelho, a afeição a mim tem que ser maior. Amém. Aqui Jesus não está dizendo que é para desprezar pai e mãe, mas se o pai for contra o Evangelho, a mãe for contra o Evangelho, você não deve amaldiçoá-los, nem rejeitá-los. Mas se ele disser para você cair fora de casa, eu conheço história de pessoas que os pais botaram para fora. E depois aquela pessoa ficou orando e pregando e ganhou toda a família para Jesus. Aleluia. Mas o que acontece aqui? Nós temos que ter leal. Essa é a fé que me leva a fazer missões. A fé que me leva a fazer missões não é a fé que me promove, não é a fé que me exalta. É a fé que me leva a confessar. Nem que morra, mas eu confesso Jesus diante das autoridades. Eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho. E Jesus disse que era para manter a lealdade.
Quando você lê 2 Timóteo 3,12, a Bíblia diz: todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão o quê? Perseguição. Quem quer viver em Cristo piedosa, não é quem quer viver confortavelmente, é piedosa. Pronto, aí Jesus diz assim, essa lealdade. Agora eu vou finalizar. Ô pastor, e só tem coisa pesada nesse texto? Não. Uma coisinha final para nós aí. Tem uma coisinha boa aí. Pronto. Verso 40, para a gente encerrar. Leia aí. Quem vos recebe, a mim me recebe. Isso. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Isso. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Pronto, digam comigo, promessas. Bem forte, promessas aos que vivem de acordo com a mensagem. Jesus estava dizendo o seguinte, vocês lembram que Jesus disse assim: a casa, se esta casa for digna. O que é uma casa digna, gente? Qual é o conceito que nós temos de casa digna? Uma casa de Deus. Pronto, olha o que ela disse. Preste bem atenção. Não adianta tu botar óleo na tua casa, nem água benta, nem o fumo do Oriente, o incenso. Nada disso protege tua casa. Jesus disse assim: quando vocês entrarem numa casa, que eles receberem a mensagem que eu estou dando, essa casa é digna. Aleluia. Amém, Jesus. Não é isso? A casa digna, gente, é quando o evangelho está nela. E se a casa é digna, os moradores dentro dela são o quê? São dignos. Aí a Bíblia diz: se você receber na sua casa um profeta, aquele que me leva o evangelho, ele está representando a mim. Amém. Se você receber ele na qualidade de profeta, você, Jesus disse que estão recebendo quem? Estão recebendo a mim. E se vocês derem um copo d'água àquele que prega o evangelho, as normas que eu dou sem alterar, vocês vão receber o quê? Por que galardão de profeta? Porque do jeito que eu estou sabendo que aquele profeta está levando o evangelho, eu estou mantendo ele como um profeta. Rapaz, meu pai gostava desse versículo. Parece que eu estou vendo ele, a boca dele dizendo: rapaz, quem recebe a mim, ele pregava, estão recebendo Jesus. Porque eu prego, ele dizia, porque eu prego a verdade. E é mesmo. Parece que eu estou vendo a boca dele falando. Quem vos recebe, a mim. Eita, irmão, tem casa que quando você recebe um homem de Deus, com os princípios do evangelho, eu estou falando, irmão, de um homem sério. Eu estou falando de um homem sério, que a mulher viu o Eliseu e disse para o marido dela: meu velho, esse homem que passa aqui é um homem de Deus, vamos receber ele. E ela fez um quarto. Mas ela não foi a casinha do cachorro, não. Porque tem irmão que quer botar o profeta lá na casa do cachorro. É assim. Aí pronto, ela disse: meu velho, vamos fazer um quarto. Não foi assim? Sim. Fez um quarto. E ela pensou no bem dele, além de fazer o quarto, foi que ela botou no quarto? Uma mesa, um candeeiro, para ele não ficar de noite, carne numas coisas. Não. Aí pronto. Foi tão lindo, que quando ele andava, pastor Edinho, ele andava dentro do quarto, ele disse para o moço dele: rapaz, o que eu faço por essa senhora? Porque isso aqui, meu Deus do céu, não é assim? O que eu faço por essa senhora? Aí ele disse: não, ela não precisa de nada não. Ela vive bem, o marido é bem, vive no meio do povo dela. Ele mandou chamar ela: o que a senhora precisa? Ela disse: não, profeta, eu não preciso de nada. Eu não estou fazendo nada para você me abençoar. Eu estou fazendo porque você é profeta de Deus. Porque não tem irmão que faz para receber bênção. Não é assim não. Você já faz é porque você já é abençoado. Aí o profeta disse: tu quer que eu fale com o rei alguma coisa? Ela disse: eu não preciso. Tu quer? Ela disse: não, eu vivo bem, eu sou rica.
Eu sou bem. Aí ele disse, não. Mas ele ficou querendo agradar ela. Aí não viu o menino na casa. Não tem filho. Aí pronto. Aí ele chamou ela, vem cá, mulher. Aí ela disse, pois não. Daqui no tempo certo, 1 ano você terá um filho. Aí ela disse, profeta, não mexa com isso. Eu li um teólogo que disse que essa mulher, ela tinha lutado tanto para ter um filho e não conseguia. Mas ela já tinha perdido. Por isso que ela diz, não me engane. Ou seja, não desperte mais isso em mim. Esse desejo já morreu. Eu já tratei disso. Mas por que Deus mandou Eliseu lá? Porque Deus sabia que aquela mulher gostava de abençoar o profeta. Amém, Deus, aleluia. Profeta que não é aqueles profetas, não estou falando, irmão, de profeta que vai para a casa dos irmãos e aí fica, irmão, olha, come, dorme, tu dá um prego na barra, sabe quando tu fica caindo na lábia dele. É assim. Eu estou falando de profeta que anda pregando o evangelho, que dão a vida para morrer pelo evangelho. Eu li dessa Miriam, ela diz o seguinte no livro dela: cuidado para você não estar colocando recursos corretos nas mãos de malandros. Pronto. Quando você vê um irmãozão deitado dentro de casa, aí pronto, aí ele diz, Deus mandou eu vir aqui, senhora, para dar mensagem. Aí tu fica botando ele no quarto, empurrando uva nele, maçã, e aí tudo, ele não dá o prego. Não é desses profetas aí não que eu estou falando. Eu estou falando de profeta que está na rua, está na praça. Eu estou falando de missionários que estão se acabando na obra. Vocês entenderam? Quantos irmãos estão jogando dinheiro errado? É verdade. Jogando dinheiro errado na mão de pessoas que não tem nada a ver. Que vem para cá, eu estou fazendo missão. Eu estou fazendo missão. Pode observar. Tem até mesmo no Brasil agora um cara de cantor. Pode trazer a oferta para mim, irmão. Traga. Que eu tenho um missionário lá na África. Tem nada, irmão. O negócio tem missionário. Tem as agências. Tem as agências de missões e tudo. Que a pessoa vem. Irmão, tem crente também que gosta dessas coisinhas. Nós temos a secretaria de missões lá. Aí a gente tem um missionário, manda os missionários. Aí pronto, quando dá fé, outro irmão, eu estou sabendo, está ajudando em outro lugar. Aí eu disse, meu pai do céu, é ajudar errado. Então lealdade ao Senhor e lealdade aos profetas que fazem a obra. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então quando você for ajudar um profeta, não é aquele que chega aqui não, irmão. Eu vou ajudar aqui o profeta. É quem faz missões, irmãos. É quem prega o evangelho. É aqueles que estão prontos para darem a vida. Um dia um irmão disse para mim, pastor Zé, eu estava em um local, você está vendo aquele jovem ali? Eu estou vendo. Ajude ele, sustente ele na missão. Aí eu disse, de onde ele é? Daquele que teve agora lá em casa, daquele país, que lá não pode pregar o evangelho. Eu disse, ele está lá. Aí eu fui lá onde ele, irmão, vá lá na igreja. Aí ele foi. Então hoje a igreja lá sustenta ele. Ele agora veio com a esposa dele, aí pronto, contou tudo como é que está, mostrou no telão como é que está evangelizando. É assim, entendeu? Um pastor me ligou da África, pastor Zé, essa missionária que faz um trabalho lindo, mas ela não tem ninguém. Eu disse, deixa eu ver o trabalho dela. Aí mandou o vídeo, mandou tudo. Hoje nós sustentamos ela lá. Enquanto ela manda um vídeo, pastor, nós estamos aqui lhe agradecendo o trabalho que está sendo feito assim. Sabe o que eu estou vendo? É melhor eu ajudar quem está lá do que quem está passeando. Eu tenho sofrido muito, irmão. Só andando de hotel e céu. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra. Que tenhamos essa fé para vencer e essa fé para fazer missões. Obrigado por esses dias que aqui passamos com os teus filhos. Cada irmã que veio aqui. Ao pastor Mauro, a pastora Edi, que, ó Deus, com carinho nos recebeu. E, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu expus com alegria, para que todos tenham fé por missão e missão por fé, para fazer a obra como convém, em nome de Jesus. Capacita, enche do teu poder, desperta cada um. E, ó Deus, oramos pelos missionários, oramos pelos que estão fazendo a obra. Dá vitória a todos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos encerrar. Eu agradeço mais uma vez. Nós também vem aqui. Em nome de Jesus.
Eu, pastor Edi, agradecemos vocês pelo carinho, pela presença, a todos os pastores que estão chegando aqui no Brasil. Te agradeci hoje, elas por meio. Tá bom. Agradecer a mesa amada. Muito obrigado. Fazemos uma oração para a volta de todos na casa. De Deus, sim. Na casa. E depois encerramos aqui. Muito obrigado pela vossa vida. Amém. Fazemos uma oração para aquele... Agora, fazer igual os pais, Igreja Grande. Se gostou, anuncia para o próximo ano para poder Deus despertar mais missionário em missão. Tá bom, minhas amadinhas? Amém. Graças a Jesus. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos guia nessa oração, Senhor, nós te apresentamos todas as pessoas, todos os irmãos e irmãs, Senhor, que deveriam retornar a casa, Senhor. Pero, Senhor, guia, Senhor, protege a viagem, Senhor, tem curas, tem cuida, Senhor, dele, Senhor, em nome de Jesus, tira todo obstáculo, tira todo impedimento, Senhor, agradecemos a sua presença, Senhor, agradecemos a sua palavra, agradecemos por todo, Senhor, abençoa, Senhor, o presente, Senhor, abençoa a nossa noite, Senhor, abençoa os pastores, Senhor, Osiel, Adrian, desculpa, em nome de Jesus, nós estamos aqui, te agradecemos sempre, Senhor. Fechamos esse simpósio em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja convosco e junto a igreja diz amém, em nome de Jesus. Amém.